No vídeo de hoje você vai conhecer a arte gótica com seus arcobotantes, vitrais e catedrais com alturas espetaculares. Mas antes de tudo, oi, eu sou a Dani e aqui no canal a gente fala de história da arte e vivências artísticas. Então, se você curte esses assuntos, já se inscreve no canal e ativa as notificações. O estilo gótico surgiu no século XII, mas esse termo, gótico, foi dado desdenhosamente por estudiosos do século XVI, que olhavam essa arquitetura e achavam tão feia que só poderia ter sido construída por godos, que era um povo que havia invadido o Império Romano e destruído várias das obras dos romanos antigos. Com o tempo, o termo gótico perdeu esse caráter depreciativo e se tornou sinônimo da arquitetura com arcos ogivais. Agora conta pra mim, você sabia que o termo gótico, no início, era um termo pejorativo? E que ele só foi concebido no século XVI? Na época em que o gótico era vigente, ninguém chamava de gótico. O auge do desenvolvimento artístico na Idade Média foi a Catedral Gótica. Essas igrejas eram construídas de maneira muito elaborada, com interiores atingindo alturas sem precedentes na história da arquitetura. E essas construções foram possíveis devido a alguns elementos construtivos: o arcobotante, o arco ogival e a abóbada nervurada. A abóbada nervurada é muito semelhante à abóbada de aresta, aquela da arquitetura românica. A diferença é que a abóbada nervurada deixa a formação dos arcos visíveis na estrutura. Já os arcobotantes são pontes externas em alvenaria que suportam as paredes. A aplicação desses elementos nos locais necessários permitiu trocar as paredes grossas com janelas estreitas, típicos da arquitetura românica, por paredes estreitas com janelas enormes e vitrais inundando o interior de luz. Temos ainda o arco ogival, que é esse arco com uma pontinha. É um elemento típico do gótico. Mas o que caracteriza mesmo a arquitetura gótica é a sua verticalidade. Os construtores das cidades competiam entre si para ver quem é que conseguia construir a igreja mais alta. E quando a ambição ultrapassava a tecnologia e tudo desabava, o que não era difícil acontecer, eles construíam de novo. A Catedral Gótica era um símbolo do orgulho cívico tão grande que a pior ofensa que um invasor poderia fazer à cidade era derrubar a torre da igreja. A Abadia de Saint-Denis. A Abadia de Saint-Denis, na França, foi a primeira igreja no estilo gótico. Logo de cara percebemos a diferença na fachada da igreja gótica para a igreja românica. De um modo geral, a igreja românica apresenta um único portal. Já a igreja gótica, como Saint-Denis, tem 3 portais que dão acesso às 3 naves do interior da igreja, a nave central e as 2 laterais. Na Abadia de Saint-Denis, os portais laterais são continuados por altas torres. O portal central tem uma grande janela acima, da qual há outra, redonda, chamada rosácea. A rosácea é um elemento arquitetônico muito característico do estilo gótico e está presente em quase todas as igrejas construídas entre os séculos XII e XIV. Os teólogos acreditavam que a beleza das igrejas inspirava a meditação e a fé dos fiéis. Por isso, as catedrais góticas eram cheias de lindos vitrais. Os vitrais são como imensos manuscritos iluminados e transformaram o interior das igrejas, enchendo eles de luz. Dessa maneira, as igrejas medievais não são mais simples espaços. São verdadeiras bíblias de pedra, inundadas de luz, com volumes de ornamentos pregando o caminho da salvação. A Catedral de Chartres contém um dos mais belos exemplos de vitrais desse período. Essa igreja foi construída para abrigar o véu da Virgem, doado à cidade pelo neto de Carlos Magno, Carlos o Calvo, em 876. Seus vitrais são a mais intacta coleção de janelas medievais do mundo. Ocupam uma área total de 8.800 metros. Neles estão ilustradas passagens bíblicas e a vida dos santos. Você fazia ideia que essa arquitetura era tão cheia de luz assim? E se você quer saber um pouquinho mais sobre a história da arte, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui. E eu te vejo nesses vídeos. Até lá! Tchau!